Boa noite. Essa é a nossa aula sobre o que é a consciência, né? O que é essa consciência, o que é esse o eu sou verdadeiro. E para a gente entender o que a gente é, às vezes a gente tem que entender o que não é, né? O que a consciência não é. Então, hoje, a gente vai acessar um pouquinho disso. Trouxe aqui o nosso índice. A gente vai dar uma olhada no que são os 7 corpos, tá? Que é o nosso composto, que são esses nossos compostos, o que o nosso corpo, o nosso campo compõe, que é um estudo da teosofia pela Helena Blavatsky. Tem muitos outros conteúdos, outros vieses, outras filosofias, né, que trazem esse conteúdo de uma outra forma para explicar quem a gente é, né, esse composto do nosso ser. Mas eu escolhi esse porque eu acho que ele vai nos trazer uma clareza melhor. Eu acho que eu consegui entender muito melhor o que é essa consciência a partir desse estudo. Então, por isso que eu trouxe ele aqui pra gente. A gente vai ver esse observador, né, que é o eu sou. Quem é que é essa consciência, esse olho, né, esse observador que fica transitando entre o que ele transita e por que a gente é essa consciência. E não um corpo, e não pensamentos, e não emoções. E vou falar um pouquinho sobre o despertar da consciência e a expansão da consciência. Mas não vou me aprofundar muito nisso aqui. Eu espero, né? Porque quando vê eu tô falando já estou me aprofundando. Mas a ideia hoje é a gente entender esse olho, né? Esse óculos de consciência e o que é isso e como identificar o que não é, o que não somos, né? Mas estamos e passamos e experienciamos. Então, aqui, primeiramente, eu trouxe esse conceito aqui, ó, que a gente precisa entender o que é mente consciente e consciência, porque a gente fala, muito se vê sobre mente consciente, o nosso consciente, e a diferença disso para consciência é importante, porque a mente consciente vem da divisão das camadas mentais, que é consciente, subconsciente e inconsciente. E a consciência é a percepção e a observação, né? A amplitude da nossa visão. O quanto esse olho observador é capaz de se deslocar. Então, muito se confunde, às vezes, do que é consciência e do que é a mente consciente. Parece que a consciência é o que eu estou enxergando como mente consciente, como racional, como lógica, mas não é. A consciência é a nossa capacidade de ampliar essa visão, de enxergar as coisas com um zoom out maior e entender que aquele fato, aquela emoção, aquela passagem ali não resume o meu ser, né? Aquilo é só um momento. Então essa consciência vem de um local que ela habita toda a minha vida, todo o meu ser, todo o meu espaço-tempo, mas ela não pode se identificar com o que está acontecendo, que é o mente consciente, né? O mente consciente é o que eu estou percebendo agora. Tipo, agora vocês estão com a mente consciente ativadas, observando a minha aula, analisando o que eu estou propondo aqui, olhando as imagens, escutando o que eu estou falando, e a mente consciente de vocês está ativada aqui no que vocês conseguem racionalizar. A consciência é essa observação por trás que está com o foco na aula também, mas ela não é só esse foco, né? Ela é um olho, vamos dizer assim, a gente fala, representa com o olho, porque é uma forma mais racional, né? Para nossa mente racional entender. E a gente vai ver isso um pouco na aula hoje, que a nossa mente lógica, ela precisa excluir coisas, né? Por isso que a gente tem a dualidade, ela precisa excluir para entender o que é aquilo. Então, quando eu tenho, por exemplo, um sofá, ele não pode ser de todas as cores, de todos os formatos, de todas as texturas. Eu preciso excluir para conseguir observar e entender o que é aquele sofá. E a consciência é o que está por trás disso, é o que foca nisso, mas ela consegue enxergar além, né? Por isso que a gente expande a consciência e tudo mais, faz esses processos para que a gente consiga enxergar além. E não só excluir, mas sim unificar. Vamos lá, então. Aqui os 7 corpos, tá?
A gente também pode, essa representação também, ela tem uma analogia com os 7 chakras, né? A gente fala muito em 7 chakras aqui. Por quê? Porque eles representam, cada chakra representa um dos nossos corpos, né? E aqui a gente vai ter que entender uma coisa. Quando a gente fala em mente, em corpo físico, em corpo mental, em corpo espiritual, muitas das vezes, aquela parte racional da nossa mente, né, ela fica tentando separar isso, para conseguir entender, né? Para a gente conseguir entender, a gente precisa separar. Então, parece que eu vivo um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual. Parece que eles são separados, mas, na verdade, estão todos juntos. Eles estão vivendo e se manifestando, se expressando no mesmo espaço-tempo sempre, né? E aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre como que esse trânsito acontece e onde que fica a consciência nisso tudo, tá? Então, aqui, a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. A gente vai entender todos esses corpos e qual o papel deles no nosso ser, no nosso campo, a partir de agora. Aqui a gente começa pelo campo físico, pelo nosso corpo físico, que é a nossa matéria, né? É isso aqui que eu consigo tocar, mexer. Eu sei que eu sou, eu tenho... como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra, gente, mas eu tenho consciência de que eu sou, porque eu tô me vendo, tô me enxergando, tô mexendo o meu corpo físico. Então, ele é importante, ele é a materialidade dos meus campos, né? Aí, a gente tem o duplo etérico ou etérico, que é o campo da energia, né? Onde se trabalha, quando a gente faz reiki ou terapias energéticas, é esse corpo aqui que a gente está mexendo, tá? Que ele é o nosso corpo físico sem a matéria densa, mas ele ainda é bem denso, né? Esse corpo aqui é o corpo que, depois que a carne morre, é o corpo que fica... Quando fala-se assim que a gente vê espírito, que na verdade a gente não está vendo o espírito, né? A gente está vendo esse corpo, esse campo etérico, energético, que ainda não se dissolveu. Porque ele demora um pouquinho mais para se dissolver depois que a carne morre. Então, aqui é a energia, tá? E por que a gente fala que o nosso corpo energético precisa estar equilibrado para que o corpo físico esteja bem, saudável, né? Esse corpo energético aqui é como se ele desse vida a esse corpo físico, né? Cada um desses aqui vai dando vida e gás para o anterior. Então, aqui quando a gente fala dos chakras, que cada chakra representa uma parte do corpo, órgãos e sistema vital, enfim, que aquela energia se está desequilibrada, provavelmente a somatização no teu corpo físico vai acontecer, tu vai ficar doente, enfim, um desequilíbrio físico, porque esse corpo aqui é como se ele organizasse esse sistema, né? Porque esse corpo aqui ele é só carne, muitos átomos, carne, pele, órgãos, como se fosse um pedaço de muitas coisas orgânicas, mas para que essas coisas todas orgânicas funcionem, a gente precisa de um sistema organizador e que vai dar sustentação. Então, esse corpo aqui é o corpo que vai dar sustentação para o corpo físico e organizar esse sistema, né? Organizar todo esse gerenciamento de órgãos, hormônios, enfim. Aí a gente tem o corpo astral, tá? Nosso corpo astral, que é o plano das ideias de Platão, que aqui a gente fala também um pouquinho sobre o porquê que na manifestação fala-se tanto em tem que sentir a emoção para manifestar, tem que sentir que é para ter, enfim. Porque esse corpo astral aqui é o corpo das emoções. E esse corpo das emoções é o mesmo plano, como se fosse um outro plano, um subplano, que ficam todas as ideias, né, todas as possibilidades. Então, assim, a gente tem eu tenho uma gata preta e uma gata branca. Nesse plano das ideias aqui, é como se tivessem todos os gatos possíveis, cores, tamanhos, whatever. Então, nesse plano aqui, nesse campo, nesse nosso corpo aqui, ficam todas as nossas possibilidades. Por isso que ele guarda as emoções, porque aqui a gente também guarda, as emoções são a nossa manifestação, né? O nosso feedback mais material, vamos dizer assim, da nossa vida, da nossa experiência.
Então, ele armazena como se ele armazenasse todas as emoções e as possibilidades que já aconteceram e também as que podem acontecer, tá? Quando se fala aqui em viagem astral, por exemplo, é esse corpo aqui que vai fazer essa viagem astral, que vai fazer esse deslocamento, né? Que o nosso corpo físico, lembra, o nosso corpo físico ele fica só aqui na matéria, mas e outra coisa importante aqui, para cada corpo existe também um plano, né? Então é como se a gente se movimentasse no outro plano, mas com o nosso corpo mesmo. Vocês estão entendendo? Só para. E aí a gente tem o mental inferior. Aqui no mental inferior é o nosso campo de memórias dessa vida, tá? Então tudo que a gente acessou, conheceu, viu, entendeu, aqui é o campo do conhecimento, do raciocínio, tá guardado aqui. É como se fosse um campo de memórias, tá? E vocês estão vendo que a gente vai subindo e o corpo, né, a forma do corpo, ele vai se dissolvendo um pouco. Então, quando a gente chega no mental, ele já não é mais, ele não tem a mesma forma que o nosso corpo físico. Mas ele existe, é o plano, o campo mental é a lógica, o raciocínio, é o pensamento, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias, tudo aquilo que é muito ar, né? Tá vendo que o campo em si, o corpo em si, ele é representado por essa coisa, esse formato mais oval, mais abrangente, porque a gente tem esse campo aqui, esse corpo, o energético, que é como se fosse a mesma forma, o mesmo formato desse meu corpo físico. O astral, que ele já amplia um pouco mais, ele fica um pouco mais dissolvido, porque ele tem muitas possibilidades e ele acessa outros planos. E o mental, ele já é mais assim, porque esse campo, ele acessa formas pensamento, né? Ele vai acessando, ele não acessa só o meu campo, ele acessa mais do que o meu campo. Mas ainda assim, ele está aqui dentro do meu... É como se todos esses campos aqui estivessem dentro do meu corpo físico, vivendo junto com o meu corpo físico. Mas as formas que eles se manifestam são diferentes. E aí a gente tem o mental superior, que é o campo da individualidade, tá? Onde ocorre a sabedoria. Porque aqui, ó, aqui em mental inferior, que inclusive é o plano, o corpo que mora o nosso ego, a gente tem o conhecimento, que é o acesso ao conhecimento, e o raciocínio. Então, aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu acesso, que eu vejo, tudo vai ficar armazenado aqui. Mas aqui no mental superior é onde ocorre a verdadeira integração que vira sabedoria, porque o conhecimento que eu estou acessando não quer dizer que ele virou sabedoria. Inclusive é um pouco do que eu estava falando com a Val antes, né? A gente tem consciência sobre o que está acontecendo, mas se a gente não consegue transmutar, transformar, mudar o estado, a gente não tem sabedoria, não integrou. E aqui nesse mental superior, e aqui vocês estão vendo, ó, já começa a ficar bem mais sutil, né? Esses são os nossos corpos mais sutis aqui em cima. Por quê? Porque aqui é outro rolê. Aqui a gente não precisa separar para entender, aqui a gente não precisa dividir. Aqui já não existe mais tanta dualidade. Aqui tudo é a gente está muito mais perto do uno, da unificação, do que perto da dualidade, né? Lembra que eu falei lá embaixo? A gente precisa separar para dar uma forma para o nosso cérebro, para nossa mente entender o que é aquilo, senão a gente fica confuso. Como é que eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, olha, gurias, eu tenho aqui uma mesa para quem quer, vou doar uma mesa. Aí vocês vão dizer, tá, mas como é que é essa mesa? Eu vou dizer para vocês assim, ela não é preta, ela não é branca. Vocês ainda vão ficar tipo, tá, não é preta, não é branca. Mas que tamanho? Qual é a forma? Qual é a textura? É preciso, a necessidade da racionalização nos traz essa separatividade, porque a gente precisa separar características para poder entender o que é aquilo. Aqui a gente não precisa mais. Aqui já está no campo da individualidade, já é aquela... Eu sei porque eu sinto, eu não preciso entender. Não preciso trazer para a lógica. Tá tudo bem, eu consigo sentir. E aí a gente tem o búdico, que é a alma, né, a nossa alma, que é o campo da intuição. Inclusive aqui no corpo búdico, esse corpo búdico aqui, corpo crístico também, a gente tem outras nomenclaturas, mas aqui é quando a gente está vibrando bastante nesse campo, e depois a gente vai entender como é que é isso, tá? É quando a gente acessa o estado de iluminação, estado crístico, né?
Porque daí a gente está falando de uma vivência, de uma experiência, de uma consciência que está muito mais ligada à alma, e essa alma sendo esse vigor de vida, essa vontade maior, do que com necessidades, né? Meu corpo físico tem muita necessidade de sobrevivência, meu corpo energético tem muita necessidade de sensações, meu plano das ideias, meu campo astral tem muita necessidade de boas emoções, de estar feliz, de se sentir satisfeito, whatever. O meu campo do mental inferior tem muita necessidade de ter razão, de estar certo. E aqui a gente começa a não ter tantas necessidades e mais sentir completude, sentir que é entender de forma mais unificada as coisas, de forma mais ampla, não sofrer tanto. Então, esse corpo búdico aqui é o corpo de quando a consciência consegue chegar, né? A nossa consciência consegue chegar nessa vibração aqui. Na nossa expansão de consciência, a gente consegue chegar muito mais perto dessa vibração do que das outras, desse campo, né? A gente começa a acessar esse estado de iluminação. Aí a gente tem o Atman, que é o espírito. Aí a gente está falando do espírito da ligação divina, da centelha divina, dessa ligação com o todo, né? O Atman é como se fosse, vamos pensar assim, como se fosse um colar de pérolas, né? Todos os seres somos um colar de pérolas, cada um é uma pérolazinha, mas tem um fiozinho que passa dentro de todas essas pérolazinhas. E o Atman é como se fosse esse fiozinho, essa ligação divina de todos os seres com todos os seres, onde não há mais separação, né? Por isso que é essa energia espírito, por isso que a gente fala em acessar o espírito e tudo mais, porque a gente acessa essa centelha divina e entende que todos os campos estão ligados, que todos os seres estão ligados, e aí vem aquele conceito lá que eu falo sobre entender a sua função na natureza, viver a sua função na natureza, porque aí tu vai estar vivendo pelo propósito divino, né? Não por um propósito individualista ou materialista, enfim. Que ok, né, gente? A gente consegue entender que essas coisas são um longo caminho até chegar a isso, e não é necessário que a gente acesse isso com pressa, mas é importante a gente entender que o caminho é esse, né? Quando a gente está falando em expansão da consciência, a gente está tentando elevar a nossa vibração, a nossa consciência, a nossa percepção, né? Onde nossa percepção fica mais estável, fica por mais tempo, é nessa subida aqui, né? Quando eu chego no Atman, eu consigo entender qual que é essa energia que me dá a ânima, me dá a vida e que faz com que o meu ser seja único e irrepetível dentro da natureza, para com todos os outros seres. Vocês estão entendendo? Vocês me mandem um chatzinho dizendo assim, eu estou entendendo. Não estou entendendo. Eu não estou vendo vocês, tá? Ou eu vejo a apresentação ou eu vejo vocês. Eu consigo ver as duas coisas ainda. Aí, aqui a gente também pode separar de outra forma, tá? Mente consciente, que é o que eu estava falando lá no início, que mente consciente e consciência são duas coisas diferentes. Mente subconsciente e inconsciente, tá? Vamos entender um pouquinho mais aqui. A nossa mente consciente é tudo que a gente está conseguindo perceber e racionalizar. Tá? Então, aqui eu estou vendo meu computador, eu sei que meu computador é preto, eu tenho uma vela acesa aqui, eu sei que a vela tá o aroma, isso tudo eu estou percebendo aqui. Mente consciente, estou percebendo que a minha casa é assim, minha parede é de tal cor, estou falando com vocês aqui, estou dando essa aula, estou percebendo a apresentação. Então, tudo que eu estou percebendo instantaneamente é minha mente consciente. A minha mente subconsciente é toda a reação que está acontecendo com isso que eu estou percebendo. Então, as emoções que estão por trás disso, a minha motivação de estar fazendo isso, as minhas crenças, né, as possibilidades que isso está gerando. Só que esse outro campo da mente subconsciente, eu não tenho como estar acessando. Está acontecendo esse processo, mas eu não estou acessando ele. Eu estou acessando só o que eu estou consigo ver, né? Porque eu tenho uma capacidade cognitiva muito limitada para poder conseguir entender todos esses campos. Então, eu preciso dar foco para um só, e o resto não vai deixar de acontecer, vai continuar acontecendo, mas vai estar sendo aprendido por outra parte do meu corpo, por outros campos do meu corpo. E aí a gente está falando aqui do astral, do mental inferior, um pouquinho do mental superior, tá? O subconsciente, ele abrange um pouquinho. Mas aqui, quando a gente está falando para cima disso, mental superior, búdico e Atman, a gente está falando do inconsciente. E aí vem
uma outra questão que é, por que eu trabalho simbologia, analogia, repertório analógico, repertório simbólico, outras formas de comunicação que não só racional e lógica, para acessar esse inconsciente? Porque lembra que esses corpos aqui, ó, eles não precisam de exclusão, de separação, de dualidade. Eles são muito sutis. E outra coisa, eles não precisam estar gritando. Porque o nosso mental inferior, nosso astral, vocês podem perceber isso, quando a gente está com uma emoção muito latente, parece que aquela emoção é dilaceradora. O nosso campo astral, ele tem uma potência de nos tirar a consciência de qualquer outra coisa muito forte. Ele precisa estar gritando. Então, quando eu tô chateada, com raiva de alguém, irritada, parece que é só aquilo que eu tô vendo. A minha consciência tá só ali, porque astral, ele faz assim, ó, ele puxa a consciência e fica, não, aqui, o importante é essa emoção latente aqui, o resto. E esses corpos mais de cima, não. Para eles eles não precisam desse palco. Aqui a gente está falando de outro nível de consciência, outro nível de percepção das coisas. Eu não preciso provar nada, eu não preciso provar que eu existo, que eu não preciso provar uma sensação para esse ser, para esse corpo. Não preciso. Eu sei, isso aqui, quando a gente acessa isso aqui, a gente acessa essa autoconfiança verdadeira, porque é um posicionamento, um pertencimento de ser interno, né? E por isso que a gente trabalha tanto essa comunicação com o inconsciente, para poder se comunicar com esses corpos aqui e entender as mensagens deles, né? Porque aqui embaixo, aqui para baixo é muito mais fácil de entender, eles estão sempre gritando. Aqui não, aqui é super sutil, sutileza, processo de meditação. Por que a gente para no processo de meditação para vir para a presença, para escutar o silêncio, ou seja o que for? Porque esses corpos aqui são muito silenciosos. Eles não têm necessidade do ego de ficar se provando. Então, a gente acessa essa mente inconsciente através desse entendimento, né, essa comunicação, esse repertório analógico, simbólico, mais sutil, mais leve, para poder acessar esses corpos e expandir cada vez mais essa consciência. Então, quando eu dou ferramentas para esses meus corpos aqui, para esses meus campos aqui se comunicarem comigo, fica muito mais fácil de eu acessar eles mais vezes, de eu conseguir expandir minha consciência, porque eu estou dando munição, né? Uma coisa que, tipo assim, o meu ego, que mora aqui no mental inferior, por exemplo, ele mesmo se mune, ele mesmo tem as ferramentas. Pode, eu acho que vocês devem sentir isso. Eu expandir um pouquinho a consciência que o meu ego e os meus sabotadores também se fortalecem. É incrível. O desafio cresce tanto quanto a nossa força. Porque eles já têm munição. Aqui já está tudo munido. E mais do que isso, a gente passa uma vida inteira dando muito mais ferramentas para esses corpos aqui, né? A gente dá muita atenção para isso. E até então não nos ensinaram, talvez, a dar voz, ferramentas, linguagem para corpos mais sutis. Eu acho que o despertar da consciência, a expansão da consciência, recém está ganhando uma visibilidade onde as pessoas conseguem entender de fato o que significa isso, né? Um tempo atrás era muito mais um conhecimento religioso, talvez, do que um conhecimento dissipado como é hoje. E que bom que a gente está tendo esse conhecimento muito mais dissipado e conseguindo entender o que é verdadeiramente isso, né? Estão entendendo? Aí, agora a gente vai começar a entender por que é que a gente vê esse discurso de eu sou a consciência, eu não sou o meu corpo, eu não sou as minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, tá? Quando a gente está falando desses quatro, esse sistema quaternário aqui debaixo, esses quatro corpos aqui debaixo, a gente está falando de personalidade, né? Que é a nossa expressão baseada em condicionamentos e influências do meio. Então, quando eu acho que eu sou minha personalidade, ou como eu me visto, como eu me maquio, ou como eu me expresso fisicamente, ou como é a minha energia, ou as minhas emoções. Então, às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa muito irritada, ou eu sou uma pessoa muito sensível, ou eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu estou me identificando com esses quatro corpos aqui, tá? Aí a gente vai para o mental, pro ego também, né? Porque o ego sempre quer, eu sou inteligente, eu sou... E assim, quando a gente está falando de personalidade, vocês não podem ser a personalidade de vocês, né? Visto que
Se eu cortar meu cabelo ou pintar o meu cabelo, eu não vou deixar de ser a Jéssica. Visto que se eu tiver num dia mais baixo astral, com energia mais baixa, mais cansada, eu não vou deixar de ser eu. Se eu tiver apaixonada ou se eu tiver irritada, com raiva, não vou deixar de ser eu. Se eu sou inteligente ou não sou inteligente, ou não vou deixar de ser eu. Então aqui, esse sistema quaternário aqui, ele dá características, mas ele não é a gente, ele não corresponde ao eu sou. Ele corresponde à nossa personalidade, que é mutável. Quantas vezes a gente muda de personalidade, a gente muda de características físicas, de emoções, de características racionais. Quantas vezes na vida, até mesmo no dia, a gente muda isso aqui. Então, como é que eu vou ser isso aqui? Porque o eu sou é uma coisa constante. Ele não pode mudar, porque senão não é eu sou. Ele é mutável, imutável, mutável. Isso aqui não pode representar o eu sou, tá? Só que a gente se identifica com essas coisas aqui, né? Porque afinal de contas foi assim que a gente cresceu, foi assim que a gente entendeu o que é. E como é difícil, né? Olhar para isso aqui, porque se eu pergunto para vocês agora quem vocês são, primeira coisa talvez que a gente responda são essas coisas aqui. Tem uma palestra da Lucilena Galvão que ela fala o seguinte, que se a gente tivesse na época dos grandes filósofos Sócrates, Platão e tudo mais, e eles nos perguntassem quem tu és, e a gente respondesse nosso trabalho, nosso serviço, ou características da personalidade, enfim, eles iam ficar confusos, eles iam dizer, tá, mas isso não me respondeu. Porque para eles, quem tu és seria correspondente a um estado vibracional de valores e princípios, de ideais. Então, se Platão chegasse para mim e perguntasse, Jéssica, quem tu és? E eu respondesse, eu sou professora, eu sou taróloga e tudo mais, ele ia ficar super confuso. Ele ia dizer, não, tu não me respondeu. E aí eu ia ter que responder para ele quem eu sou perante aos valores e princípios. Quais valores e princípios eu sigo? Quais os meus ideais de vida? Então eu ia responder para ele, cara, eu sou uma buscadora da verdade, me considero uma alquimista porque eu estou sempre buscando transmutar a minha mente, buscar mais o divino, acessar mais o meu inconsciente, descobrir essa minha função na natureza. É o caminho que eu estou traçando como indivíduo, o caminho que eu estou traçando para a minha vida, não o que eu estou sendo nesse momento, não a personalidade e as características que eu estou. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito quietas. Eu fico muito preocupada com isso. Bom, vou seguir. Aí, agora quando a gente fala dos nossos 3 corpos mais sutis lá de cima, a gente está falando da nossa individualidade. E aqui a gente começa a falar sobre acessar esse inconsciente, tá? Que é a nossa expressão essencial, é a nossa essência, o nosso sumo. Cara, eu juro pra vocês, eu tento explicar essa essência de várias maneiras, mas é muito, cara, como é difícil explicar, né, o que é uma essência. Porque, assim, vamos pensar, vou tentar explicar de outra forma, tá? Vamos pensar num pé de uma erva, vamos pensar num pé de manjericão, tá? Qual que é a essência do manjericão? Agora, fica mais fácil eu explicar assim, porque a gente tem o quê? O óleo essencial do eucalipto, que a Val estava me falando antes, que é muito bom para sinusite, inclusive. Do eucalipto, a gente tem o óleo essencial do eucalipto. O que é o óleo essencial do eucalipto? É a extração do sumo mais puro dele. Então, ali não tem as folhas, não tem os galhos, não tem as flores, mas tem é a extração daquela energia que é só o eucalipto que tem. Daquele aroma que é só o eucalipto que tem. Daquela. Cara, daquela coisa que é do eucalipto. Nenhuma outra planta, nenhuma outra erva vai produzir o óleo essencial que o eucalipto produz. E ter
e fazer o que ele faz. E aí, quando a gente fala da nossa expressão essencial, a gente também está falando disso. A gente está falando de uma energia, de uma potência, de uma habilidade, de uma capacidade que só a gente tem. Que só a gente... E assim, quando eu falo isso, só a gente tem, eu não estou falando que nenhuma outra pessoa no mundo tem aquilo. Mas é como se fosse uma energia primordial que eu acesso e que eu consigo transmitir para as outras pessoas. Só de estar aqui, só de estar viva. Só que, como a gente vai se condicionando, vai criando máscaras, vai tentando pertencer, e vai tendo todos esses pesos durante a vida, fica muito difícil de acessar, porque aí eu sempre estou me identificando com características do meu mental inferior, das minhas emoções, do meu físico. E aí eu vou me afastando muito mais dessa essência e vai ficando muito mais difícil descobrir e entender o que é essa essência, né? E aqui também a gente tem uma pressa, às vezes, uma pressa no caminho que é nossa, como a pressa, ela atrapalha a gente, nossa. Porque a pressa vem muito dessa racionalização, né? Porque a gente precisa entender 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, se eu sou isso, então eu sou isso. E aí, quando a gente tá falando de campos sutis, cara, eles não têm pressa nenhuma. E aí a gente... fica uma incongruência, né? Quando a gente precisa racionalizar uma coisa que é sutil. Então, essa expressão essencial, ela vem dessa energia primordial, essa energia que é uma ligação com o divino, é como se, tá? Não é bem assim, mas é como se, tô tentando exemplificar para vocês, é como se um punhado de seres na natureza tivessem vindo com uma energia específica, uma energia primordial específica, e eles precisam cumprir essa função de acordo com essa energia, tá? Isso é um outro conteúdo, mas eu vou falar para vocês que tem um conteúdo chamado 7 Energias Primordiais. Tem um livro que é o Sistemagia. Posso mandar lá no grupo depois para vocês, que fala sobre essas energias primordiais, que cada ser, né, cada um dos seres veio com uma essência dessas, com uma energia dessas. Então, tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que são muito boas em organizar as coisas, em gerenciar as coisas, em colocar as coisas em ordem, né? Isso a gente chama de energia saturnina, energia de Saturno, que uma das energias primordiais é a energia de Saturno. Então, essa pessoa tem isso, mas muitas e muitas vezes ela pode ter sido muito podada durante a vida, ou pode ter sofrido muitos outros processos de condicionamento, que ela meio que se perde dessa essência, ela não sabe que ela é tão boa. Ela precisa redescobrir esse caminho, começar essa comunicação com o inconsciente dela, para aí sim ter um acesso com essa centelha, com esse campo búdico, e entender de novo o quão ela é boa nisso. E para isso acontecer, às vezes são muitos processos. Eu estou nessa caminhada aí faz um bom tempo e ainda não tenho certeza da minha energia primordial. Tenho ideia, talvez seja, mas ainda não tenho certeza. E é uma coisa de se descobrir no caminho, de se colocar em experiência, porque o fato aqui é que não importa, no fim das contas, não importa qual dessas 7 energias eu sou, racionalmente. O que importa é que eu estou buscando. E na busca, no processo de busca, eu já estou sendo. Porque o buscar que é o importante. O querer, a vontade de descobrir, a vontade de ser, é ser. Então, se eu tenho uma genuína vontade de descobrir qual que é essa minha função na natureza, o que eu vim fazer nesse sistema aqui, como que eu posso contribuir para o todo, eu já estou contribuindo. Porque eu já estou um passo a mais de pessoas que estão dormindo, que nem sabem que isso existe. E que talvez nunca descubram. Mas essa vontade, esse entusiasmo por querer descobrir, já é a descoberta, já é o caminho, já é o resultado, já é o processo. E isso que é muito importante que a gente entenda. Porque eu não quero que vocês saiam daqui achando que vocês têm que descobrir isso, porque é isso que vai ser... Não. Vocês têm que entender o caminho, a gente precisa entender o caminho. É preciso que eu tenha alguém que descobriu esse caminho, ou que tenha alguém que traçou esse caminho, para mim saber para onde eu estou caminhando. Porque senão eu fico muito perdida. Né? É preciso que alguém chegue antes
que todo mundo, em algum lugar, para que se faça um caminho, para que se trace uma rota. Porque se todo mundo estiver no mesmo nível sempre, e com o mesmo nível de percepção, de consciência, de conhecimento, de sabedoria, vai estar todo mundo meio perdido, né? Vocês concordam comigo? Porque daí a gente não tem para onde ir. Então, se tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo barquinho, putz, daí vai continuar todo mundo ali, ninguém vai se desenvolver, porque não tem uma inspiração para ir. É preciso que exista uma inspiração para a gente traçar um caminho. Mas a gente não precisa achar que a gente precisa pular, que a gente precisa chegar rápido lá. Não precisa chegar rápido. Só de querer caminhar já é o processo. Tu já está sendo, tu já está ativando essa centelha divina em ti, já está ativando essa energia. Só de tu buscar o caminho. Gente, eu fico muito nervosa quando ninguém fala nada. Mas eu vou seguir. Tá todo mundo entendendo? Me deem um ok aqui. Agora até tirei a janela aqui para eu poder enxergar vocês. Enfim. Então, essa parte aqui superior, tá? Esse triângulo sagrado aqui é onde é a nossa individualidade, é onde guarda essa informação, onde temos essa informação da nossa própria natureza, da nossa centelha divina, do nosso fractal de Deus, enfim. E aqui, essa individualidade na verdade, esse é o corpo que realmente importa, né? É óbvio que os outros dão sustentação, mas eles precisam da sustentação justamente para esses. E muito engraçado que é os corpos que a gente menos acessa. Porque, enfim, exige uma paciência e uma constância no processo que é difícil, né? Pô, como é dolorido ser paciente. Nossa, é muito, muito mais legal o resultado rápido, né? Mas, assim, constância. Persistência, constância e paciência, que é o sumo da coisa. Então, a consciência, entre todos, a gente viu todos os corpos aqui, a nossa consciência é o observador que transita entre todos esses corpos, tá? E aí, o que eu estava falando antes para vocês, ó. A gente, geralmente, nossa consciência está nesse quaternário abaixo aqui, ó. Geralmente está aqui. Por quê? O que acontece? Esse olho, essa consciência, ela vai estar onde a gente está dando foco e atenção, né? Mas geralmente a gente é inconsciente, ou seja, a gente não tem consciência de que essa consciência existe, né? De que a gente é um observador. A gente acha que a gente é o nosso corpo, que é nossas emoções, que é a nossa energia, as nossas características de personalidade. Então, geralmente essa consciência está transitando aqui, né? Por quê? Quando eu sempre falo isso, cara, às vezes, quando eu tô menstruada, não tem coisa que me tire mais consciência do que menstruação. Porque quando eu tô menstruada, a minha consciência está 100% no meu útero. Eu brinco com as minhas amigas e com a minha família, eu falo assim, cara, não fala comigo agora, porque a minha consciência está 100% no meu útero. Não consigo dar foco para outra coisa. Por quê? Porque eu tô sentindo uma dor física e é muito difícil eu sair dali. A minha consciência está totalmente ali, porque o meu corpo está fazendo uma eliminação, assim como quando eu tô com uma dor de cabeça ou com uma dor no estômago, a minha consciência está muito presa ali. Tem um processo acontecendo nesse corpo físico. E a transmutação, que a gente fala de lei de mentalismo, isso aqui tudo, esse conteúdo todo aqui é lei de mentalismo, tá? Da filosofia hermética. Isso aqui tudo é uma base muito importante para a gente entender a lei de mentalismo. Quando a gente fala em transmutar, é a nossa capacidade de entender essa dor física em um outro corpo, de uma outra forma e mudar ela de estado. Essa caixinha ela é muito grande, mas eu vou tentar explicar de forma bem simples, sem me aprofundar muito aqui. Quando eu tenho... Deixa eu pegar o exemplo dessa semana. Eu tive conjuntivite e sinusite essa semana, né? E aí, cara, fiquei acamada e tal. E até o momento em que eu não consegui transmutar o que estava acontecendo, a somatória que estava acontecendo no meu corpo físico, para entender o campo emocional, o campo astral, e qual era a mensagem daquela doença no meu corpo físico, eu não estava conseguindo transmutar isso, né? Porque o que é a transmutação? Eu pego uma coisa que está acontecendo e eu
cara, eu esmiuço ela, eu entendo que aquela emoção, aquela dor, ela tem uma outra fonte. Ela não pode estar falando só do meu corpo físico, ela não pode estar falando, ela está conversando com todos os meus outros corpos. Mas naquele momento que eu tô com aquilo latente, é difícil de eu sair daquele corpo, daquele campo. A consciência, ela fica muito presa, principalmente quando a gente fala em quaternário, né? Que são esses corpos mais densos. Não à toa eles são mais densos, é como se eles puxassem mais esse foco, prendessem esse foco. Então, quando eu consigo pegar que eu tenho uma dor ou uma emoção, um sentimento que está muito latente aqui, eu consigo ampliar minha consciência e levar ele para um outro campo superior, mais sutil, eu consigo transmutar, porque eu consigo entender a fonte de outra maneira. Então, quando eu vou falar do meu caso aqui, né? Quando eu entendi que o meu corpo estava inflamando, porque eu precisava liberar emoções e apegos, porque inflamação é muito emocional, né? É assim, tipo, uma emoção que já não faz mais sentido estar ali, por que tu ainda tá pegado nessa emoção? Quando eu entendi que essa inflamação, olha que doido, porque eu fiquei de quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, mal. Sábado explodiu. Sábado, assim, foi explosório o negócio. E eu ali, tá, não, beleza, vou continuar fazendo, não vou dar atenção para isso, daqui a pouco eu tô bem. Daí, trabalhando lá, a positividade que não me ajudava em nada. Não, meu corpo tá melhor, meu corpo tá melhor. Meu corpo queria me mostrar alguma coisa. Ontem eu parei, cara, sentei e meditei. Eu disse, não, agora eu vou entender o que tá acontecendo aqui, que não é possível. Eu fiquei de quarta a sábado com dor, inflamação saindo, whatever. E não conseguia agir com aquilo. Eu só conseguia sentir a dor e ficar ali e tal. E aí, ontem que eu parei para meditar e entender, pensei assim, tá, vamos aqui, corpinho, vamos conversar comigo. O que está acontecendo? Né? Por que a gente está inflamando tanto? O que está acontecendo? E aí eu fui tendo essa clareza. E isso vem, cara, olha, e como, para vocês verem como é fácil se perder na matéria e na densidade dos corpos e trazer essa consciência mais para a sutileza. Porque não é como se eu fosse uma pessoa burra que não sei disso. Eu sei disso, eu vivo isso todos os dias, mas eu estava ali apegada ao sofrimento. E aí, só ontem que eu consegui parar para entender o que estava acontecendo, esse processo inflamatório, essas emoções que eu precisava desapegar, e consegui escrever. Eu gosto muito de escrita, então fui escrever sobre tudo isso e tudo mais. Me deu o tino racional de fazer um banho quente e fazer uma vaporização e fazer uma lavagem intensa nas minhas narinas para me limpar tudo isso. E aí eu comecei a melhorar. Sendo que e o que eu estou dizendo aqui para vocês é sobre a consciência mesmo, tá? Sobre o meu consciente estar presente. Porque eu sei que tem que fazer vaporização, que tem que lavar as narinas, que não sei o que lá, quando eu tô com sinusite ou qualquer inflamação, né? Mas eu simplesmente estava cega a isso, porque eu estava presa só à dor e o meu campo físico. Eu não estava conseguindo dar acesso da minha consciência a outro tipo de resolução. Então, eu estava presa ali naquele sofrimento da inflamação, e só quando eu parei para escutar o que os meus outros corpos mais sutis queriam me mostrar, queriam me dizer sobre esse processo inflamatório, que eu consegui tomar uma atitude física para melhorar o meu corpo, para me trazer a saúde de novo e desinflamar. Então, aqui nesses corpos, a gente tem uma busca extrema por racionalizar. Então, eu me identifico muito com esses corpos aqui, com essa personalidade, com essas características, porque a mente precisa de formas para processar, que é aquele papo que eu estava falando antes. A nossa mente racional, né, a nossa mente consciente, ela precisa da forma para entender. Ela precisa da racionalização, da lógica para entender as coisas. E é por isso que a gente fica separando, e a dualidade existe, né? Porque eu preciso saber o que é escuro para mim saber o que é claro. Eu preciso saber o que é amarelo para mim saber o que é verde. Eu preciso saber o que é preto para saber o que é branco. Eu preciso saber como é que eu me sinto feliz para mim e como é que eu me sinto triste para mim separar, contrastar as duas coisas. Senão eu não sei, eu não consigo entender a experiência. Eu fico maluca daí.
Se é tudo a mesma coisa. Inclusive, por isso que a nossa consciência ela vai expandindo aos poucos, né? Porque a gente precisa, a nossa mente racional ainda precisa de um abarcamento, ela precisa de um repertório de conhecimento, um repertório racional para poder ir internalizando essas informações. Porque se eu estou aqui no mundo dual e do nada eu descubro que o mundo é uno e que, cara, tudo é a mesma coisa e não existe separação, cara, o que eu vou fazer então da minha vida se não existe separação de nada? Se eu sou tudo, vou fazer o quê? Eu preciso ter uma busca, eu preciso ter a dualidade e a separação para ter uma busca, para ir abarcando isso, entendendo aos poucos, até que a minha mente, a minha cognição corpórea e fisiológica consigam aprender isso de uma forma que eu não colapse. Senão, acontece que nem a menina lá do TikTok colapsou e virou um super caso. Porque ela não teve sustentação, não teve base. Eu preciso formando uma base até que eu tenha estrutura para abarcar esse tipo de coisa e entender que mesmo que eu seja o tudo e que eu não seja nada e que nada seja tudo e que tudo é junto, é uno, não existe separação, não existe contraste, não existe dualidade, ainda assim eu consiga continuar me movimentando na matéria. Né? O que acontece em muitos casos é que as pessoas acessam muita informação desse inconsciente. E essa informação não está errônea, ela está certa, só que a pessoa não tem capacidade racional cognitiva e nem estrutura emocional para entender e para traduzir, para conseguir se comunicar com essa linguagem, e ela não consegue lidar com aquilo. Então, aquilo vira um excesso de informação muito perdido dentro da mente, muito dissipado, muito confuso, e ela não consegue, não sustenta. E aí tem um colapso mental, muitas vezes a gente vê várias, enfim, né, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente vê muitas pessoas sendo diagnosticadas com esquizofrenia, ou com bipolaridade, ou com um monte de outras doenças, que eu não estou dizendo que isso não existe, tá? Não vou entrar nesse assunto aqui, mas que muitas vezes é por isso, porque acessou tanta informação que não estava pronto para acessar, de forma inconsequente, às vezes, muitas vezes, né? Porque quando a gente não é bem guiado, fica difícil. E aí não suportou. A mente não abarca, né? A nossa mente, nosso campo mental, ele tem uma limitação e é preciso que a gente vá plastificando, né? Por isso que a gente fala de plasticidade mental, repertório, trabalhar a comunicação, entender a simbologia, analogia, porque a gente vai vai fazendo esse campo se fortalecer, né? Criar estrutura para conseguir abarcar essas informações. Todo mundo bem? Ok. Então, aqui eu enxergo tudo como separação, porque eu estou muito identificada com os corpos densos. E densidade é a dualidade, né? Que é o que eu já estava falando antes. Eu preciso separar para me entender. A mente precisa separar para entender, até que eu consiga ter mais acessos com esse inconsciente, com esse corpo mais sutil, e consiga entender que eu não preciso estar separando tudo, que a sensação, que a completude vem de um estado e não de racionalização. Aí aqui, tá, é o que eu estava falando antes, que eu sempre dou spoiler dos meus slides nas minhas aulas, isso é incrível. Com esses campos aqui, a comunicação é simbólica, é analógica, eu não preciso de limitações em formas para processar, é um sentimento de completude, né? Então, esses corpos aqui, eles são muito sutis, é como se eles fossem, cara, é como se eles estivessem assim, ó, tipo, a gente sabe o que a gente é, sabe quando a gente tá inseguro com alguma coisa, vai começar alguma coisa, e aí tem aquele processo de insegurança que vem de um local de... Talvez eu não saiba exatamente ainda o que eu estou fazendo, talvez eu ainda não seja uma autoridade nisso, talvez eu não tenha segurança porque eu estou recém-desenvolvendo essa habilidade, essa capacidade, enfim. É como se esses corpos aí fossem a tua parte de tipo assim, ó, eu sei fazer isso. Eu não tenho insegurança, eu não preciso me provar, eu não preciso de validação, eu não preciso gritar, não preciso mostrar que eu sou, é onde mora, e por isso que a gente trabalha tanto a busca por pelo acesso a esses campos aqui, para conseguir ter um poder pessoal, de fato, ter autoconfiança, segurança, que vem um local de fé. O que é a fé, cara? É ter certeza de algo que tu não sabe
o que é, que tu não pode comprovar. A fé e a confiança são uma coisa que tu precisa ter uma certeza de uma coisa que tu não vai conseguir analisar. Porque, assim, vamos dizer que tem um exemplo do professor Clóvis de Barros que eu acho incrível, que ele está dando uma palestra e ele fala assim, a pessoa que me contratou para vir dar essa palestra hoje, ela tinha que ter muita confiança em mim. Porque ela me contratou, ela divulgou para vocês, vendeu o ingresso para vocês, simplesmente pelo fato de que ela precisava ter certeza que eu ia vir. E precisava ter certeza que vocês viriam. Mesmo sem ter como saber que isso ia acontecer. Porque uma coisa é a gente confiar num processo sabendo que não, o resultado vai ser esse, eu consigo analisar. Outra coisa é a gente confiar no processo sem ter como analisar. Sem ter como justificar. Eu não tenho como ir lá na frente ou como buscar algo que me dê essa certeza. E aí, para eu confiar, eu preciso simplesmente confiar. E esse talvez seja o sentimento mais difícil. Confiar em algo que a gente não tem como analisar depois, como tirar a prova dos 9, né? A gente não tem como provar que isso vai dar certo ou não. Eu só preciso confiar, mesmo não sabendo nada sobre isso. E por isso que é difícil acessar isso aqui, confiar nisso aqui, porque são corpos muito sutis, a gente não tem uma provação, uma confirmação disso, a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, às vezes nem sentir a gente consegue, porque sensação também é uma coisa muito passageira, mas é a confiança que isso existe, a confiança de que isso aqui é a minha ligação com o todo, com a minha mente mestra, com o meu espírito, que vai fazer com que eu acesse isso. Porque esses corpos aqui, eles não vão mandar sinais para provar, né? Muitas vezes até mandam, mas assim, isso é outro papo. Mas você precisa confiar nessa simbólica. Né? E quanto mais a gente confia, mais a gente entende que é só a confiança e a fé mesmo. Aqui eu começo a enxergar, quando eu começo a acessar isso aqui, eu começo a enxergar a unidade. Por quê? Porque o meu racional perde necessidade de atuação aqui, eu consigo ver a vida de forma mais macro, eu consigo enxergar o universo todo de uma forma mais unificada, né? Não é mais sobre o eu e o que eu sinto, o que eu acho que eu sou, o meu corpo físico, a minha emoção, o meu sentimento, é sobre toda uma unidade, uma cadeia de coisas, uma dinâmica inteira. É sobre eu estar presente e entender que todo esse campo da natureza é uma coisa só, e ele está presente em mim, e eu estou presente nele, e que eu não preciso... Porque tem uma outra coisa também que eu comecei a perceber, quando a gente fala natureza, parece que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é árvores, mato, rios, lagos, não sei o que lá. Quando a gente fala natureza, é o sistema. Eu estou aqui dentro do meu apartamento, e aqui eu estou na natureza. A natureza é o sistema todo. Não é eu ir para um lugar que me represente a natureza, whatever. Não, o sistema. A natureza é o sistema todo. A natureza é eu, vocês, nós e todos os outros, os animais, os seres, mas também é os prédios, a cidade, tudo que está dentro do universo, dentro do mundo, pelo menos, é o sistema natureza. Do universo, né? É o sistema natureza. E aí vem mais uma vez nossa mente racional tentando separar. Não, a natureza é isso. É uma coisa quem? É lá fora, é lá no sítio, é lá no campo. Não, a natureza é isso aqui também. A natureza é tudo que está ao meu redor. É tudo que eu estou conversando, me relacionando de alguma forma. E aí a gente precisa entender que essa outra visão sobre a natureza, quando a gente consegue admitir que a natureza não é só um lugar, e sim tudo que está, a gente consegue começar a unificar melhor. Gente, tô falando horrores, né? Já é 8h30. A consciência é o que eu faço com o que eu estou vendo. Quem eu sou é o agente de observação. Então, a gente estava vendo até aqui
todo esse sistema aqui, que esse olho aqui, essa consciência, é o observador que vai trocando de campo, né? Ele vai, é como se isso aqui fosse uma escadinha, mas não separado, lembra que tudo junto, tudo vivendo junto e misturado ao mesmo tempo, que nem aquele filme lá, tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, no mesmo... Não lembro o nome do filme, mas é mais ou menos assim. Então, esse meu olho aqui, ele vai mudando de campo para campo, de corpo para corpo, né? Quando eu tô com uma dor no campo físico, ele tá aqui. Quando eu tô com uma energia mais baixa, mais alta, ele tá aqui. Quando eu tô com uma emoção, ele tá aqui. Quando eu tô pensando, racionalizando, fazendo uma conta matemática, estudando alguma coisa, ele tá aqui. Quando eu tô pensando em valores, ideais, princípios, ele tá aqui. Quando eu tô acessando minha intuição, tô me conectando mais com o meu superior, ele tá aqui. Quando eu tô mais ligada ao meu espírito, mais ligada à minha natureza, quando eu estou buscando essa unidade com o todo, com Deus, com o universo, enfim, ele está aqui, então ele vai dançando entre esses corpos aqui, e a gente vai entendendo, quando começa a entender que isso aqui é um observador, a gente vai entendendo que a gente não precisa ficar preso num corpo só, a gente pode sair daquele corpo e para outro. A gente pode ampliar essa visão, essa observação, mudar o ângulo da observação, né? Então, o nosso agente de observação é esse olho que fica pulando de campo para campo, de corpo em corpo, né? Atrás do foco. Porque, assim, essa minha observação aqui, por que eu consigo ampliar minha consciência e mudar minha consciência? Porque eu começo a me desidentificar, né? Eu sei que tem um pensamento na minha cabeça, mas eu não sou aquele pensamento. Porque se eu fosse aquele pensamento, como é que eu ia saber que tem um pensamento? Se eu sou aquilo, o que eu sou não é uma coisa mutável. O que eu sou é o que eu sou. Eu não consigo me separar de mim para saber o que eu sou. Eu preciso me integrar. A integração desse observador aqui dentro desses corpos que me dá o feedback de vida, que consegue me transmitir a experiência. Mas é tudo a partir desse olho aqui. Essa representação, né? O olho é uma representação, não quer dizer que a consciência seja esse olho, mas é essa representação que vai mudando de corpo para corpo, de estado para estado, para conseguir experienciar cada vivência que está acontecendo, né? Cada fato, cada situação, sentimento que está acontecendo. E aí, esse agente de observação é a consciência, que é o quem eu sou, né? O que está observando tudo. É como se eu estivesse aqui atrás, ó, observando tudo que está acontecendo. E aí eu vou me identificando com as coisas, me desidentificando, me identificando. E como é que a gente... Cara, isso aí é uma coisa que eu acho que vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas como é que eu trabalho essa consciência? Como é que eu trabalho esse observador? Estado de presença. Eu preciso... Se eu estou presente, eu estou observando. Porque se eu não estou presente, eu estou me identificando. Então, eu sou aquela emoção... A emoção já até passou, mas eu ainda estou lá com ela. Tipo, vamos dar um exemplo. Eu briguei sei lá, briguei com a minha mãe. A briga foi anteontem, já passou, a emoção já baixou, o estado fisiológico nem aconteceu, mas eu ainda tô lá na briga. Tô levando minha consciência para lá. Não, mas eu devia ter dito aquilo naquela briga. Não, mas aquilo que ela me falou não foi certo, aquilo me magoou. Cara, já acabou, já é pó aquilo, não tá mais no teu momento presente, mas tu tá ligado, tá identificado com aquilo que aconteceu. E aí tu tem que voltar para o momento presente. A melhor forma de voltar para o momento presente é meditar. E a gente acha que meditação é sentar e ficar lá que nem Buda cara, não, meditação é estar no momento presente. Como que eu estou no momento presente? Agora que eu tô dando essa aula para vocês, por exemplo, eu tô completamente no momento presente, porque a minha consciência está 100% no que eu tô fazendo. Agora, não existe o ontem, não existe o amanhã, existe só o agora que eu tô fazendo aqui. Porque eu nem consigo me concentrar em outra coisa fazendo isso. É a concentração, é o foco só no que está acontecendo no momento agora. No momento presente. Estão entendendo isso? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De consciência e foco. Eu vou ter que tomar um chimarrãozinho, gente, porque minha garganta secou. Mais um, vamos lá. Enquanto isso, me falem no chat se vocês estão entendendo, se vocês estão bem, o que tá pegando por aí.
Estão muito caladinhos hoje. Enfim, vou continuar. A consciência é o foco da atenção. Então, aqui, ó. Tá, eu trouxe uma... Tô super concentrada. Ai, que bom. Tá super presente, então, ó. Coisa boa. Aqui eu trouxe... Vamos... uma situação hipotética, mas muito comum, tá? Tava num relacionamento, tive meu coração partido. Vou ter que tirar essa jaqueta, tô me sentindo no sol, de tanto calor que eu tô. Aí, tive meu coração partido. Sei lá, pessoa me magoou, me machucou, a gente brigou, me traiu, sei lá. Meu coração foi partido ali. E aí, a realidade que eu vejo disso é o coração partido. É a minha dor. Putz, como dói. Coração partido é uma coisa que dói, né? Ou coisinha para nos tirar do momento presente, da nossa consciência, da nossa sabedoria, é um coração partido. Putz. Aí, eu tô colapsando só a minha dor. Só o que eu vejo sobre essa realidade é o coração partido, é a minha dor, o meu sofrimento, a minha sensação, a minha mágoa. E aí, minha consciência, o meu olho tá vendo só isso. Tá focado apenas nisso. Aí tem uma parede aqui, eu criei um muro que me impede de ver todas as outras realidades sobre isso aqui, sobre essa mesma situação. Então tem a outra pessoa, tem a dor, o sofrimento, mas tem a cura. Aí também tem a felicidade e a alegria que foi até então sobre esse relacionamento. E aí tem o meu crescimento pessoal, o meu amadurecimento, depois que eu consegui integrar essa dor. Tem tudo isso. Mas o que eu tô vendo, a minha consciência, a minha percepção, tá só focada na minha dor e no meu sofrimento, só no coração partido. E aí eu me impeço de viver a experiência completa e de entender toda a cadeia de causa e efeitos que isso tem, porque eu tô focando só em uma versão da realidade. Aqui é só a realidade que eu vejo, só isso. E aqui estão todas as realidades que tem sobre isso aqui. Todas as realidades que tem sobre essa situação. E aí, aqui, ó, a percepção do meu olhar é o que eu escolho olhar sobre algo e dar atenção. Então, mesmo que eu saiba, e às vezes a gente sabe que aquela situação tem toda uma outra complexidade por trás, tem muitas outras facetas, muitos outros ângulos. Mas eu estou escolhendo olhar só para a minha dor, só para o meu sofrimento. Né? Eu estou só lá no quaternário, não estou conseguindo ver o resto como uma unidade. Tem só aquilo, parece que é só aquilo. E muitas vezes é difícil, né? Como dói. E aí, quando eu começo a entender que eu sou o observador, quem está experienciando a sensação, o sentimento, a situação, o fato, os pensamentos, eu amplifico a minha percepção, eu dou um zoom out. Então, eu também estou enxergando a minha dor e o sofrimento, e estou sentindo isso. Mas eu também começo a entender que vai ter um momento de cura sobre isso. Existe uma outra pessoa, uma outra realidade, uma outra reação sobre isso. Existe toda a cadeia de causa e efeito sobre o outro que fez com que a gente chegasse nesse ponto. Existe toda a cadeia de causa e efeito sobre mim, a minha experiência que me fez chegar nesse ponto. Existe também o meu desenvolvimento, meu amadurecimento emocional e intrapessoal, sobre as minhas relações com toda essa situação. E também existe a realidade em que a gente foi muito feliz até então. E aí eu consigo me desvincular, me desidentificar dessa dor, desse sofrimento, e aí eu entendo que não é só sobre isso. Essa relação, esse conflito, esse embate, não é só sobre a dor que está me causando, a mágoa que está me causando, o sofrimento que eu estou agora. É também sobre todas as outras coisas que aconteceram até então e que também vão acontecer a partir disso. Isso não se torna mais o efeito de tudo. Isso se torna uma das causas da situação. E aí eu consigo eu consigo transmutar muito mais rápido isso, sabe? E sair de um estado de vítima, de dor, de sofrimento, de meu Deus, sempre que eu me relaciono acontece isso, parará, porque meu padrão, meu dedo podre, não sei o que lá. E consigo chegar, não, mas peraí, essa situação tá doendo agora, mas poxa, eu tenho a possibilidade de entender como me olhar de outra forma para isso, a partir disso, de olhar as outras pessoas a partir disso.
eu preciso entender como eu vou me curar disso. Então, eu preciso entender quais são os gatilhos emocionais. Ah, também teve a parte boa da relação, tem o meu desenvolvimento. Então, tem outras coisas sobre uma mesma situação que vão ser percebidas quando eu consigo me desidentificar de uma percepção única, de um foco único. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai... Agora eu vou entrar um pouquinho sobre o despertar da consciência e a expansão. E a gente tem aqui uma pirâmide, tá? Por que a gente fala que a expansão da consciência, a acessar o espírito e tudo isso são um sistema de verticalização, né? É o topo da pirâmide, a gente vai indo para o topo da pirâmide. Porque aqui, a pirâmide representa justamente essa separatividade, né? Quando eu tô aqui, os meus olhos estão muito separados, estou vendo muito dualidade. Então, assim, quando eu tô naquele sistema lá da relação, por exemplo. Não existe, a relação me ensinou isso, me trouxe isso de bom, e agora tem essa dor, mas também vai me trazer aprendizado. Não. Ou a relação era muito boa, ou a relação agora é muito ruim. Ou é que a gente costuma falar, terminou o relacionamento porque não deu certo. Não é que não deu certo, é que chegou um momento que não estava mais congruente, que aconteceu um conflito. Mas até então estava dando certo, porque não existe um certo ou errado, existe caminho. E aí, quando a gente está falando desse sistema de exclusão aqui da dualidade, a gente enxerga tudo isso, assim, como preto e branco, 880, ou aquela pessoa é muito legal, aquela pessoa é horrível, ou eu me dou muito bem com a minha mãe, ou me dou muito mal, ou eu, sei lá, ou sou muito preguiçosa, ou sou muito proativa. Eu não consigo unificar as coisas e entender a dança que existe entre os contrastes, entre as polaridades. Eu só consigo ver tudo preto ou branco, 8 ou 80. Ou é isso ou é aquilo. E aí, nesse sistema de ou é isso ou é aquilo, é aquele sistema da identificação, porque eu vou excluindo. Porque eu não consigo entender que para ser uma coisa, não necessariamente não é outra. Para ser uma coisa, não precisa excluir outra. Ela pode ser aquela coisa de duas formas. E tá tudo bem. A unidade é isso. O bem e o mal não são coisas separadas, eles fazem parte de uma dança. Né? A gente entende muito melhor isso quando a gente estuda a lei da polaridade. E talvez eu traga até aulas sobre isso aqui, mas... Porque o que acontece aqui? A dualidade, ela precisa existir porque a gente... Nossa mente racional, sendo excludente como é, ela precisa de contraste para entender. Contraste. A gente precisa desse contraste para entender e separar as coisas para que depois a gente unifique. Por quê? Qual que é a principal premissa de integrar alguma coisa? Como é que eu integro? O que precisa acontecer para me integrar ou unificar alguma coisa? Algo estar separado. Então, é justamente isso. A gente entra nessa ideia, nesse conceito também muito lá no solver e coagular da alquimia, né? Porque a gente precisa separar tudo para depois integrar. É quase o mesmo conceito aqui. Preciso da dualidade, preciso desse contraste para conseguir integrar, para conseguir achar uma unidade, chegar num termo unificado, né? E aí, quando a gente vai subindo nessa pirâmide aqui, que é a expansão da consciência, eu vou ficando mais próxima da unidade. Então, eu começo a entender que não é sobre eu odiar ou amar a minha mãe. É que a relação tem as duas pontas. E ela não deixa de ser uma relação de amor só porque tem um momento de ódio. E não deixa de ser uma relação de ódio só porque tem um momento de amor. Ela é as duas coisas. Ela é uma relação entre mãe e filha. Aqui eu começo a entender que, não é que existe prosperidade e escassez. É que existe prosperidade e falta de prosperidade. Então eu preciso trabalhar mais. E vocês estão entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando eu vou chegando perto da unidade, eu vou entendendo que não é separação, não é exclusão. Eu vou entendendo que tudo faz parte de uma dança. Eu preciso de todos os ângulos, de todas as experiências, de todos esses conceitos e sentimentos, sensações e fatos, situações, para me integrar alguma coisa. Porque imagine só, se eu nunca, isso é bem clichê, né? Mas se eu nunca fosse triste, eu não ia saber o que é ser feliz, eu não ia saber o que é ser alegre, né? Eu não ia saber o que é contentamento. Se eu nunca sentisse frio, eu não ia saber o que é calor.
É exatamente isso. Só que esse sistema aqui, quando a gente fala isso, a gente começa a entender que não é mais só sobre essas coisas mais tangíveis, é também sobre uma coisa muito mais interna. Não é que existe matéria e espírito. Eles não são coisas separadas, são a mesma coisa. O espírito e a matéria são a mesma coisa, só que a gente separa para a gente entender e começar a integrar. É como se eu. É como montar um quebra-cabeça. Eu comprei um quebra-cabeça montado. Por quê? Eu vou chegar em casa e vou desmontar todo aquele quebra-cabeça para me montar de novo. É o mesmo sistema. Eu tenho, é como se eu venho com essa informação quando no meu nascimento, mas ao longo da vida eu vou desintegrando essa informação para mim conseguir integrar de novo. Porque se ela só vier comigo e eu viver só a unidade sempre, eu não tenho a evolução, vocês entendem? Eu não tenho a busca, eu não tenho o caminho. Quando eu tenho uma coisa pronta, eu não preciso formar ela. E se a gente não precisa formar, a gente não vai entender o que que é. Se eu não preciso construir, eu não vou entender o que que é. Por que que a construção é importante? Vamos pensar comigo aqui de outra forma. Se hoje eu fosse dar essa aula, tá? Eu que montei esses slides, mas vamos dizer que esses slides estivessem prontos, tá? E eu só chegasse aqui e apresentasse para vocês. Mesmo sabendo todo o conteúdo, ainda assim eu ia ter talvez um grande problema de entender o porquê desses slides serem assim, do conteúdo deles estarem assim, dos desenhos, das frases, da formatação dele. E talvez eu ia ficar meio perdida aqui. Como eu montei, eu sei o caminho, eu sei a construção que isso teve. Isso fica mais congruente para mim. E aí, aqui agora, vamos falar sobre despertar da consciência, tá? O que que acontece? A maioria das pessoas está vivendo aqui, a gente está vivendo aqui no mundo físico, no mundo mental, tal, a nossa consciência está super no físico, no etérico, no astral, no mental inferior, está aqui nesse quaternário. A gente está se identificando com a personalidade, então sei lá, eu sou inteligente, eu faço tal coisa, eu sou arquiteta, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo no eu sou aqui baseado na personalidade. Então, eu sou carismática, eu sou comunicativa, eu sou extrovertida, eu sou sorridente, tudo daqui. E aí, em algum momento, quando o despertar da consciência acontece, geralmente o despertar da consciência, geralmente, não quer dizer que sempre, tá? O despertar da consciência acontece num colapso. Porque aí, tipo, é como se o espírito virasse e olhasse, pá, essa pessoa precisa se dar por conta que não é só isso aqui, que a vida dela não é só isso aqui. E aí acontece um caos mental, um caos emocional, ou no meio de uma situação de sofrimento, alguma coisa. A gente tem um lapso, é como se esse olho aqui, ó, como se esse olho conseguisse olhar para cima do nada, assim, tipo, tem algo a mais. Meu Deus. Não é só isso aqui. Não é possível que eu seja só isso aqui, que a vida seja só isso aqui. Tem algo a mais. E aí eu desperto. Daí eu penso, putz, vou ter que começar a ir atrás disso. E não é possível que eu viva só isso aqui. Será que a minha vida é só acordar todo dia, escovar meu dente, tomar meu banho, tomar meu café, bater meu ponto, voltar para casa, esperar a sexta-feira chegar, marcar um date, me frustrar, aí voltar para casa, aí chorar, aí olhar um filme, aí ter um grande excesso de felicidade lá, pulando na cama elástica, e depois fazendo uma rotina super congruente aqui. Mas, enfim, será que a minha vida é só isso? É só sentir emoções e me identificar com isso? E presumir que eu sou preguiçosa, ou que eu sou procrastinadora, ou que eu sou muito inteligente, ou que eu sou muito comunicativa, ou que eu sou extrovertida? E aí só. Será que a vida toda é isso? Aí eu desperto e penso, não pode que seja só isso. Eu tenho esse lapso. Muitas vezes as pessoas conseguem entender que o despertar aconteceu e elas precisam num sentido de alta necessidade, né, vontade em buscar algo. Então vão para o processo de autoconhecimento, vão buscar espiritualidade, vão buscar diversas formas de conteúdos, filosofia. E aí tem muitas vertentes que podem
ser satisfatórias e sanar esse tipo de experiência e começar a dar entendimento. E às vezes a pessoa olhou para cima, se assustou e pensou, não. E ela deixa passar. Tá, tudo bem. Não quero abrir os meus olhos. Pode acontecer também. Mas quando a pessoa entende que tá, tem algo mais e eu quero ir atrás, aí a gente começa um processo de expansão de consciência. E aí, no momento que eu tenho esse lapso de que existe algo a mais, que meu campo, meu corpo, minha vida não pode ser só isso aqui, tem que ter algo a mais. Tem gente que não tem consciência nem disso aqui, né? A consciência é só no campo físico e é só isso. Vive só para os desejos da carne, só a satisfação da carne, só para o mundo material. Ela não consegue nem entender que ela tem um campo astral, que ela tem um campo energético, vibração e frequência, o que é isso, nem quero saber. E aí eu começo a, olha bem, eu começo a diminuir a frequência com que eu estou presente só aqui e amplifico a minha consciência, começo a colocar minha consciência em movimento para que eu acesse mais esses outros campos. Então, o processo que acontece aqui é, eu começo a expandir porque eu quero entender o que é essa verticalização, eu quero entender o que são esses corpos mais sutis. Então, eu começo a fazer muito, mais uma vez eu vou falar sobre meditação, porque meditação é um ponto crucial. Queiram vocês ou não, é um ponto crucial no processo de despertar, no processo da expansão da consciência. Autoconhecimento, isso aí, básico é meditação. E aí eu começo a silenciar, estar mais presente e conseguir colocar essa minha consciência, esse meu olho observador, em corpos e campos mais sutis do meu ser. E aí eu começo a expandir, e aí eu acesso um pouco, daqui a pouco eu acesso mais um pouco, eu vou tendo mais acesso, eu vou conseguindo manter essa minha presença mais nesse mental superior, então nos meus valores, nos meus ideais, eu começo a entender que a minha vida é um movimento para além dos 7 dias na semana, e bater meu ponto, esperar o fim de semana para curtir com a galera, consigo entender que existe um propósito. Aí a gente fala de propósito aqui, de missão, de vida e coisa e tal, mas não é como se fosse a grande missão de vida, o grande propósito. Hoje eu tenho o propósito de fazer aulas aqui para tentar despertar vocês e dar entendimento para coisas que eu acho que são básicas, essenciais e que eu não vejo quase ninguém falando, que dificulta muito o caminho. Que o meu caminho foi muito dificultado porque eu não entendi o básico, que é o que é essa consciência, cara. O que é despertar a consciência? O que é essa expansão da consciência? O que é essa simbologia? O que é esse inconsciente, esse mundo? Então, esse é o meu propósito hoje. Pode ser que amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, meu propósito seja outro, seja maior, seja menor, seja de outro formato. Mas é entender que o meu movimento de vida, ele não é só para me sustentar por sobrevivência e segurança do meu ser indivíduo. Ele é um movimento para sustentar e dar, harmonizar e dar energia, né, prosperar junto com a natureza. É dividir essa minha energia, é dividir essa minha função, é conseguir levar esse meu ser a outras pessoas também. Tem uma entrevista com o Américo, acho que é Someman, que é um dos caras mais bem conceituosos sobre hermetismo, que tem mais conhecimento, assim, estudo sobre hermetismo aqui no Brasil. Ele fala que o propósito, pela visão da filosofia hermética, né, o propósito do ser humano não é ser amado, porque a gente escuta muito isso, né? Eu vim para ser amado, eu vim para ser amado. Não, que o propósito do ser humano, que a função primordial do ser humano, assim, essencial do ser humano, é amar aos outros, amar a natureza. E não esperar ser amado. Então, a gente sempre faz as coisas, e assim, isso é muito, é uma necessidade muito básica que vem do nosso sistema egóico, que é de ter reconhecimento, de ter validação, de ser amado, ser reconhecido, ser admirado, né? Porque essa forma de amor, existem muitas formas de se sentir amado. Mas que dentro do caminho verdadeiro do autoconhecimento, do despertar espiritual, da espiritualidade, a função é dar amor incondicional a todos os seres, a toda a dinâmica da natureza. E esse é um papo muito profundo, gente, porque é muito complicado a gente se desvincular das nossas necessidades e desejos, né? E não é que isso tenha que acontecer também. Isso é é como eu falei ali no início para vocês, o buscar, o querer, a vontade é mais importante do que o ponto de chegada.
Mesmo que no meio desse caminho eu me perca nos meus desejos e eu me perca em vícios, enfim, em ambições, em validação. Mesmo assim, ainda assim, eu estou traçando o caminho. E isso que é o importante. Porque muitas vezes a gente se frustra, quando começa a acontecer conflito, assim, né? Quando acontecer conflito, a gente começa a entender que o autoconhecimento não é essa belezura toda que vendem, que não é sobre eu ser super segura e poderosa para mim ter coisas, para mim ser. Porque tu entende que tem um momento do autoconhecimento que eu acho que é esse momento que começa a dar conflito. Para mim foi puta conflito, assim, que foi um momento que eu fiquei numa puta de uma crise, que é quando a gente entende que o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade não são sobre nós, são sobre a natureza mesmo. É sobre o todo, que não é sobre eu servir ao espírito. Eu estar aqui para mim servir a Deus, ao todo, ao universo, seja o que for que vocês entendam como esse ser, essa energia maior, enfim. E aí é um embate mental isso, porque até então a gente busca a espiritualidade, e super digno isso, a gente busca a espiritualidade, desenvolvimento espiritual, autoconhecimento, para a gente se sentir melhor consigo mesmo, né? Porque, putz, é muito conflito aqui na matéria, e eu quero me sentir melhor, né? Eu quero me sentir mais harmônica com isso. E aí chega um momento que eu descubro que essa harmonia não é sobre eu comigo. Essa harmonia é sobre eu com todo o resto. E esse todo o resto é muita coisa. E aí isso é um enorme conflito mental, porque, putz, eu estava me desenvolvendo aqui para ficar melhor comigo mesmo, e agora eu descubro que eu tenho que doar amor para tudo e para todos. Eu tenho que doar essa energia, eu tenho que servir a algo. É uma responsabilidade, é um compromisso. E nesse momento que dá esse conflito, muita gente desiste. Porque, tu vai ter que, cara, escolher é sempre abrir mão, né? A gente abre mão e escolhe todos os dias. Mas é muito mais comprometedor servir ao espírito, servir a Deus, ao todo, e entender que esse caminho, ele fala muito mais sobre o outro, os outros, do que sobre uma paz com a gente, ou um bom relacionamento consigo mesmo, enfim. Que é o que o autoconhecimento, geralmente, é o motivo pelo qual as pessoas procuram o autoconhecimento, né? Uma harmonia consigo mesmo. E aí, a gente descobre que é uma coisa muito maior que isso, que servir ao todo é um compromisso muito maior, muito mais cheio de caminhos e de consequências, enfim. Né? Não quero também deixar vocês malucos, mas espero que vocês tenham entendido minimamente até aqui. Eu acho que é isso que temos hoje. Vamos ver se eu coloquei mais alguma coisa. Sim, expandir a consciência, chegar mais perto do espírito e ver a vida como um movimento contínuo e ordenado, não como separação e dualidade o tempo todo. Então, aquilo que eu expliquei antes, né? A gente vai se aproximando da unidade e vai entendendo que não existe uma coisa ou outra, tudo é um só. E em diversas camadas, isso é bem... Mas, assim, não vamos entrar em grandes detalhes aqui para não confundir vocês. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu vou parar a gravação, peraí.